Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre equação exponencial e logarítmica? Beleza, quando estamos pensando primeiramente na exponenciação, pensamos em coisas parecidas com essas que estão aí na sua telinha. Ou seja, uma multiplicação de coisas de mesmo valor. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, por exemplo, vezes 3, ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai ser igual a 3 elevado a 4, ok? Só que quando a gente pensa numa equação, a gente já viu que a gente está muito interessado em determinar o valor de uma incógnita, um valor de alguma coisa que a gente não conhece, tá ok? Ou seja, vamos estar preocupados, falando em equação exponencial, em coisas desse tipo aqui, onde a nossa incógnita está no expoente. Agora, a pergunta que não quer calar, que provavelmente você está se fazendo, e que provavelmente você teve alguma das reações que está aparecendo aí na sua telinha, é: como resolveremos isso, ok? Muito bem, para a gente resolver essas coisas, não precisa ficar desesperado, fica tranquilo que o tio Lucas vai te ajudar. Então, primeiramente, a gente já sabe que as equações exponenciais são equações onde a nossa incógnita, nosso x, muitas das vezes, ele está no nosso expoente, tá ok? E a gente vai primeiro resolver aquela equação que eu acabei de mostrar para você. 3 elevado a x mais 1 vai ser igual a 3 elevado a 4. Para a gente resolver isso, a gente vai usar uma ideia que talvez seja até meio banal, meio simples para você, mas vai fazer bastante sentido para a gente resolver esse tipo de problema. Primeiro, a gente sabe que para a gente ter dois números que são exatamente iguais, tanto as bases quanto os expoentes precisam ser os mesmos. Isso significa, por exemplo, que 3 elevado a 1 é diferente de 3 elevado ao quadrado, mas 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, obviamente, ok? Ou seja, se eu tenho a mesma base aqui, que é o 3, para esses dois números serem iguais, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Para isso acontecer, o meu x precisa ser igual a 3. Por quê? 3 mais 1 vai ser igual ao 4. Show de bola? Agora observa, por exemplo, esse caso aqui, onde as nossas bases são diferentes, beleza? Só que a primeira coisa que você precisa fazer é tentar igualar essas bases, colocar as bases de forma igual. A gente sabe que, por exemplo, 9 é igual a 3 ao quadrado, então a gente vai dizer que o 2x mais 2 vai ser igual a 2, passei esse 2 para o lado de lá, fica 2 menos 2 que dá 0, 2x igual a 0, ou seja, o meu x vai ser, nesse caso, igual a 0. Show de bola? Para a gente acertar e só relembrar uma paradinha que a gente vai ver, o número de Euler é uma base que vai ser irracional, assim como o valorzinho do π, ou seja, vai ser um número infinito, tá ok? E não periódico. E vai ter esse valor aqui mais ou menos, 2,718, beleza? Ele vai aparecer como uma outra base qualquer, mas para você não se assustar quando vê um ezinho parecido com esse daí, beleza? Agora eu te pergunto, e se a gente tivesse algo parecido com o que você está vendo aí? 3 elevado a 4 igual a 2 elevado a x mais 2. No caso que a gente viu de bases que são diferentes, por exemplo, no 9, a gente conseguiu escrever o 9 colocando ele na base 3, como 3 ao quadrado. Agora, como é que a gente escreve o 2 em formato de 3 ou vice-versa, o 3 como 2? Não dá, porque esses números são primos, beleza? E como é que a gente vai resolver esse tipo de coisa? Para isso, vamos precisar dos nossos amigos logaritmos. Bem, vamos dar uma relembrada no que são os logaritmos. Todo logaritmo ele vai estar associado aos expoentes, beleza? Então, eu estou interessado, por exemplo, em responder a seguinte pergunta. 10, que é a nossa base, elevado a qual número vai ter como resultado o 100? Show de bola? Tinha colocado errado aqui, mas já consertamos, beleza? Então, a pergunta que a gente está se fazendo é 10 elevado a qual número vai ser igual a 100? 10 ao quadrado é igual a 100. Ou seja, a resposta para esse meu logaritmo ali vai ser necessariamente o 2, porque 10 ao quadrado vai ser igual a 100, beleza? Então, toda vez que a gente estiver falando sobre o logaritmo, já associe esse cara ao expoente,
beleza? Logaritmo, expoente. Expoente, logaritmo. Logaritmo, expoente. E essa é a chave para o sucesso. Isso significa, por exemplo, que a gente sabe que 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. 3 elevado a 2 vai ser igual a 9. 4 elevado a 2 vai ser igual a 16. 5 elevado a 2 vai ser igual a 25. Isso mostra pra gente que vários e vários e vários logaritmos diferentes podem ter o mesmo expoente, beleza? Desculpa, vários e vários caras como esses aqui que você está vendo vão ter o mesmo expoente, ou seja, vão ter o mesmo logaritmo. Show de bola? Só para você se antenar, toda vez que a gente tiver, por exemplo, a nossa base sendo 10, que é justamente esse número que está aqui embaixo, a gente não precisa escrever, já é convencionado que a base 10 a gente não precisa escrever, tá ok? Então se você vê o log de 100, você já sabe que é o log de 100 na base 10. E outra coisa que a gente precisa alinhar é que o logaritmo de base a gente vai chamar de logaritmo neperiano, beleza? O logaritmo natural, que é justamente a gente escrever o seguinte: ao invés de a gente escrever um log de 3 na base E, por exemplo, a gente vai simplesmente escrever esse cara como ln de 3, belezinha? Já fica implícito que a nossa base vai ser o nosso número de OL, vai ser o nosso Ezinho. Para a gente finalmente conseguir resolver aquele tipo de equação, resolver equações logarítmicas, a gente precisa só dar uma relembrada nas propriedades do log. Já coloquei aqui para você algumas propriedades. Primeiro, se a minha base e o meu logaritmando são iguais, eu tenho que o meu logaritmo vai ser igual a 1. Por quê? 2 elevado a 1, por exemplo, vai ser igual a 2, obviamente. Se aqui no meu logaritmando esse númerozinho aqui for igual a 1, necessariamente o meu log vai ser 0 independente da minha base, tá ok? Divisão, se eu quero trocar aqui, mudança de base, ó, tá vendo? Olha só. Se eu quero trocar minha base para uma base C, por exemplo, eu posso escrever esse cara como log de A na base C, dividido pelo log de B na base C, tá ok? O que antes era um log de A na base B. Então, por exemplo, se eu quero colocar esse meu logaritmo aqui na base 10, eu posso escrever ele como log de base 10, log de 2 na base 10, sobre o log de 3 na base 10, beleza? Outras propriedades, multiplicação. Quando a gente está multiplicando logaritmos, a gente na verdade vai somar. E aí você pode sempre se lembrar do seguinte: quando a gente está falando de logaritmo, a gente está pensando no expoente. Lembra? Multiplicação de coisas com a mesma base. A gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma os logaritmos. Show de bola? Divisão vai ser a mesma ideia, só que subtraindo. E se a gente estiver elevando a um númerozinho k aqui, a gente pode colocar esse número para fora, multiplicando o valor do nosso logaritmo. Show de bola? Beleza. Vamos então propriamente à nossa equação logarítmica. Quando a gente está pensando na nossa equação logarítmica, a gente tem que fazer simplesmente duas coisas: colocar esses caras na mesma base e usar as propriedades que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, tenho esse cara aí, ó, log de x mais 1 na base 2 sendo igual a 0. Quero saber o valor do x, ok? O que eu preciso saber? Que o log de 1 na base 2 vai ser igual a 0. Ou seja, eu posso escrever esse cara como o log de x mais 1 na base 2 precisa ser igual ao log de 1 na base 2. Isso significa que esses dois caras vão ser iguais. Ó. O x mais 1 precisa ser igual a 1. Isso significa pra gente que o x vai ser necessariamente igual a 0. Ou seja, essa vai ser a nossa solução. Mas a gente pode se deparar com problemas parecidos com esse daí, em que a gente tem as bases sendo diferentes, ok? Belezinha? Observa comigo o seguinte. Vou colocar aquela minha base, esse meu cara que está aqui, né? O 4, tentar transformar ele para minha base 2. Então, vou fazer uma mudança de base. Coloquei o log de x mais 1 na base 2 e o log de 4 na base 2, aqui embaixo. Que número eu preciso elevar o 2 para chegar no 4? O 2, né? Então, o log de 4 na base 2 vai dar 2. Coloquei esse 2 aqui para fora, ficou 1 sobre 2, né? Com o 1zinho que eu tinha multiplicando esse meu cara aqui em cima.
Esse cara que está multiplicando, eu posso colocar ele lá no meu expoente, beleza? Então vai ficar, ó, log de x mais 1 elevado a meio na base 2, elevar a mesma coisa que fazer a raiz quadrada, tá ok? Agora, eu posso finalmente igualar esses dois caras porque eles têm a mesma base. Então, x mais 1 precisa ser igual a raiz de x mais 1, elevei os dois lados ao quadrado, fiz o meu produtinho notável aqui, isso vai ser igual a x mais 1, ou seja, o x ao quadrado mais x vai ser igual a 0, e isso vai me dar duas alternativas. Ou o meu x vai ser igual a 0, ou o meu x vai ser igual a menos 1. Só que a gente precisa ter muito cuidado antes de dar a nossa solução final. Por quê? A gente tem algumas condições de existência que a gente precisa ficar atento. Quais são essas condições? Se eu tenho um logaritmo de a na base b, sendo igual a x, eu tenho que o meu a, ou seja, o meu logaritmando, precisa ser maior do que 0. O meu b, além dele ter que ser maior do que 0, ele precisa ser diferente de 1. Então, toda vez que você achar os valores, como a gente já achou os valores lá para o nosso último cara, a gente precisa voltar e substituir para ver se a gente vai ferir alguma das nossas restrições, alguma das nossas condições de existência. Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar do x o menos 1, vi que o valorzinho do meu a, o valorzinho do meu logaritmando, deu 0. Isso fere a minha condição de existência, por isso essa resposta não vai valer. Já no segundo caso, deu tudo ok, então essa daqui vai ser a nossa solução do problema. A solução do meu problema vai ser somente o 0. Beleza? Fica atento a isso, para você não dar mole lá na hora da sua provinha. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!